Oi, hoje nós vamos falar sobre direitos específicos dos jornalistas, né? Eu escolhi esse tema um pouco baseado também na minha experiência profissional. Antes de ser advogado, eu atuei mais de 10 anos como jornalista, trabalhando em redações e assessoria de imprensa. Então eu acho que em conversas com amigos jornalistas e as colegas, né, eu vi que há algumas dúvidas com relação aos direitos da categoria relacionados à profissão e eu achei importante então acrescentar e trazer alguns esclarecimentos sobre alguns temas relevantes. É muito comum no meio a contratação de jornalistas como pessoa jurídica. Ou seja, o trabalhador acaba sendo obrigado a constituir uma empresa para que o empregador não precise pagar direitos trabalhistas básicos, como 13º, FGTS, aviso prévio, etc. Isso é uma fraude. Mesmo que formalmente exista uma empresa, inclusive com emissão de notas fiscais, por exemplo, se estiverem presentes os elementos da relação de emprego, trata-se de uma relação de emprego. Para ficar bem claro, pegamos um exemplo de um jornalista que tem ou abre uma empresa para prestar serviços apenas para o empregador, sendo que ele trabalha sozinho, as notas fiscais são todas em sequência para a mesma empresa. Bom, nesse caso, a gente está diante de uma relação de emprego, independentemente do nome que queiram dar a essa relação. Isso precisa ser provado em uma reclamatória trabalhista, verdade, mas é uma prática bastante conhecida e bastante usual no mercado e reprovada pelo judiciário. Faz parte da rotina de muitos jornalistas viajar para realizar pautas em outras cidades. A convenção coletiva da categoria diz que sempre que o retorno de uma viagem ocorrer após o horário da jornada de trabalho, ou se houver a necessidade de pernoitar fora da sede, o jornalista tem direito a receber um salário dia a cada dia de viagem, além, claro, do seu salário normal. Esse valor já compensa as horas extras eventualmente realizadas ao longo da viagem. No entanto, algumas empresas não fazem o pagamento do adicional, preferem dar um dia de folga ao trabalhador em vez de fazer o pagamento em dinheiro como determina a norma coletiva. Me parece que essa não é a prática mais correta, já que a norma coletiva, a convenção coletiva da categoria, não prevê essa possibilidade de compensação. Os jornalistas têm uma jornada diferenciada em relação aos trabalhadores em geral. A CLT determina que a duração normal do trabalho do jornalista não pode exceder as 5 horas diárias. No entanto, a jornada pode ser elevada para 7 horas mediante acordo escrito e a remuneração deste trabalho extraordinário. Essas regras valem tanto para quem trabalha em redação quanto para quem trabalha em qualquer outro tipo de empresa, mas exerce funções de jornalista. Isso inclui, claro, atividades de assessoria de imprensa. Essa é uma questão que precisa ser bem analisada no caso concreto, mas é bastante comum ocorrer o acúmulo de funções de jornalista e de radialista. São profissões realmente parecidas, que muitas vezes é difícil distinguir qual é a atividade de uma e que atividade de outra profissão, senão pelo meio para onde elas são veiculadas. Nesses casos, quando ocorre essa identidade de funções, assim, é possível aplicar a legislação dos radialistas, inclusive quanto às gratificações pelo acúmulo de funções. Esse assunto já foi abordado num artigo no nosso site, e quem quiser saber mais sobre os detalhes dessas gratificações, dessa possibilidade de acumulação, é só clicar no link que aparece abaixo.